Reforma tributária saiu, foi aprovada na Câmara dos Deputados, agora vai passar pela aprovação da presidência, ou seja, do Lula, com certeza ele vai aprovar, porque afinal de contas o Lira e eles são amiguinhos, não é? Boa parte de todos os deputados aprovaram o projeto, só quem foi contra o projeto foi o PL e o Novo. Só que quando a gente lê o texto que saiu, que foi publicado no site, eu falo, nossa, parece ser muito bom. E aí a gente precisa entender um pouco, precisa pegar parte por parte para saber o que vai ser de ruim, o que vai ser de bom, porque até então o que está sendo publicado está maravilhoso. E eu vou trazer para vocês e também vou trazer um pouquinho os trechos do que foi falado lá na Câmara. Gente, foram 9 horas que eles aprovaram várias coisas, pedacinhos dessas leis e, enfim, tentei assistir ao máximo, ainda não terminei de assistir, porém, sobre a reforma tributária eu vou trazer isso para vocês, mas antes, para você que não me conhece, eu sou a Viviane Andrade e neste canal a gente fala sobre tudo, ou pelo menos quase tudo. Então vamos começar primeiro pelo texto que saiu no site. Bom, aqui ó, a Câmara aprova reforma tributária, né? E aqui, veja, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de regulamentação da reforma tributária que havia retornado do Senado com mudanças, saiu da Câmara, foi para o Senado, mudou, voltou para a Câmara, e aí eles fizeram outras mudanças, né? Então tem a versão Câmara e a versão Senado e agora vai passar para a sanção presidencial. Segundo o relator deputado Reginaldo Lopes, que é esse homem aqui, o texto alterado pela Câmara beneficia mais a população do que o que foi feito no Senado. Tanto é que o Lira vai dar para os deputados que eles aprovem o texto ou do Senado ou da Câmara mais para frente, mas eu quero trazer para vocês, por exemplo, o que foi que esse Reginaldo Lopes falou, e é isso que eu vou trazer agora para vocês aqui, o que ele disse. Vamos ouvir. Antes de liberar a orientação das bancadas, eu queria passar a palavra ao deputado Reginaldo Lopes como relator do grupo de trabalho. Presidente Arthur Lira, nobres deputados e deputadas. Primeiro, eu quero pedir o apoiamento às nossas mudanças. Nós alteramos o texto do Senado justamente para preservar a reforma tributária naquilo que é mais importante para o país, fazer o Brasil voltar a crescer, gerar emprego e oportunidades. Nós estamos fazendo um novo sistema tributário que vai ajudar o Brasil na sua reindustrialização. Nós não vamos cobrar mais imposto do imposto. Nós estamos fazendo uma reforma tributária que nós estamos reduzindo a carga tributária para todos os setores da economia, mas em especial para o povo brasileiro. A reforma tributária e as nossas alterações está reduzindo a carga tributária em 0,7 para todos os brasileiros e brasileiras. Não votar favorável às nossas mudanças significa voltar o texto do Senado, que aumenta a alíquota geral para toda a sociedade brasileira. Nós pactuamos as retiradas, as exclusões, no colégio de líderes, com todos os líderes desta casa. As questões de imprecisões, ou que, de fato, o novo modelo que não vai permitir mais os 26 estados a praticar guerra fiscal, fazendo múltiplas alíquotas de ICMS, que prejudicou toda a sociedade brasileira. Todos perderam com a guerra fiscal. O cidadão não ganhou porque não houve redução de preço. Os estados perderam capacidade de investimento. Ninguém ganhou, nem o setor produtivo ganhou com a guerra fiscal. Nós estamos eliminando 3% do PIB, 3% do PIB de guerra fiscal. Estamos reduzindo em 3% do PIB dos gastos tributários e estamos devolvendo 0,6% do PIB para os estados fazerem incentivos econômicos. 60 bilhões para investirem nas adequações da sua infraestrutura rodoviária, ferroviária, portuária e ter recurso até para ajudar na atração de novos empreendimentos para o seu estado. Esse é o texto que eu quero pedir aqui o apoiamento. O presidente Arthur Lira se comprometeu. Nós não ampliamos nada para a Zona Franca de Manaus.
Nós apenas mantivemos o diferencial tributário competitivo da Zona Franca de Manaus. Alguns setores específicos, eu quero aqui falar do deputado Donizete, do estado de São Paulo, o deputado Lipe, aqueles estados que usaram o instrumento tributário, o incentivo tributário para reduzir o ICMS, para concorrer em setores, por exemplo, de bens de informática e bens de telecomunicações, o meu estado também utiliza, reduz, não pratica 18%, praticava 6%, 8%, ou 10%, ou 12%, nós estamos nos comprometendo. Nós temos a lei de informática, que é uma inovação do Brasil, ajudou a fazer o maior ecossistema de inovação do país de tecnologia. São 269 centros de inovação de TICs do país, em todos os estados brasileiros, com 4 bilhões aplicado nesses centros de inovações. Se isso, de fato, a partir de 2032, que os governadores não terão mais o instrumento ICMS, nós temos 3 anos para iniciar um novo sistema tributário na parte do governo federal do IVA. Se de fato tiver distorção do diferencial tributário competitivo, nós estamos aqui assumindo o compromisso de fazer ajuste através de um PLP. Portanto, eu faço um apelo a esta casa. Vamos à votação para confirmar a inovação, a modernização do nosso sistema tributário, um modelo moderno, tecnológico, um modelo mais justo também, porque vai ter cashback, reduziu para a saúde, reduziu para a educação, reduziu para o transporte de massa, o transporte coletivo, zeramos alimento para o povo brasileiro, a cesta básica não vai ter nenhum tributo, não vai ter resíduo, é zerado no Estado, na União e no município. O Brasil vai se tornar um país competitivo para vender produtos para dentro do Brasil com valor agregado, porque não teremos imposto do imposto. O imposto será do valor agregado. O Brasil vai zerar a exportação, os investimentos, vamos poder exportar, ganhando ganho de produtividade e competitividade no mercado internacional. Portanto, eu quero aqui fazer um apelo a esta casa, pedir o voto ao nosso texto. Bom, falando assim, parece ser maravilhoso, por isso que é preciso pegar o texto ou sentir na prática o que vai acontecer, porque tudo isso que ele falou é basicamente o que eu vou ler no texto para vocês, só que a oposição vem dizer que aumentou os impostos, e aí ele fala, não, abaixou, não aumentou, abaixou. Aumentou para quem? Para onde? Porque pelo que eu entendi, e também foi questionado durante todas essas 9 horas de debate que eles fizeram de aprovação, teve gente que falou assim que tem estados que vão ter que trabalhar mais para pagar a conta do outro estado. Ou seja, gente, vamos sentir na prática. Ou a gente pega o texto para ler e entender exatamente o que vai acontecer daqui para frente, ou a gente espera e vê. Mas eu vou trazer para vocês o que a oposição falou, tá? Esse é o relator. Vou mostrar aqui as bonanças disso que ele está falando e depois vou trazer algumas coisas que foi falado dos opositores, só que ninguém pôde entrar a fundo no projeto, porque afinal de contas o projeto já foi debatido, beleza? Vamos voltar então aqui. Eu quero passar muito rápido, tá, gente? Porque o outro áudio é um pouco longo. O projeto regulamenta diversos aspectos da cobrança do imposto sobre bens e serviços, da contribuição sobre bens e serviços e do imposto seletivo que substitui o PIS, COFINS, o ICMS e o ISS e parcialmente o IPI. Aqui são as alíquotas de redução que eu marquei para vocês. Devolução 100% do CBS, 20% do IBS, nas faturas de energia, água, luz, energia, água, gás, telecomunicações para pessoas de baixa renda. Tem que comprovar baixa renda, tá? Não vai ser para todo mundo, pelo que eu entendi. A alíquota máxima de 0,25% para minerais, contra o máximo 1% estipulado para emendas constitucional, redução de 30% dos tributos de plano de saúde de animais domésticos, todos os alimentos não listados em alíquota zero constarão em redução de 60% da alíquota geral, turismo estrangeiro. Enfim, leiam aqui, dê um print e leiam aqui para vocês saberem do que eles estão falando neste momento, tá? Porque se eu for ler tudo vai demorar muito. Aí aqui, ó, proteína animal.
Apesar de todas as contas do governo terem indicado um aumento de 0,53 pontos percentuais na alíquota geral dos tributos, a isenção para carne, peixes, queijos e sal foi mantida no texto final. Ou seja, eles entraram num acordo. Não é que o projeto todo é ruim, o que a oposição está falando é que tem alguns pontos específicos que vai maltratar bastante a população e esses pontos não estão aqui nesse texto. Por outro lado, o plenário da Câmara reverteu sugestões do Senado e manteve a cobrança do imposto seletivo sobre bebidas açucaradas. Essa é uma delas, né? Ar e munições ficarão de fora do imposto seletivo que substituirá parcialmente o IPI com alíquotas menores. Com o fim da cobrança do IPI em 2027, não haverá um tributo substituto para esses itens. E aí, claro que o governo ficou revoltadíssimo com isso, porque as AR não entraram na tributação. E aqui vamos falar de cashback, segundo o que o relator falou também, né? A devolução de tributos a pessoas de baixa renda beneficiará o responsável por família inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais. Se não tiver inscrito, acabou. E tem mais. A pessoa que receber a devolução deverá residir no território nacional, obviamente, e possuir CPF ativo, mas o mecanismo envolve as compras de todos os membros da família com o CPF. Que eu entendi foi, todas as pessoas de uma família, por exemplo, tem 4 pessoas morando, né, são da mesma família, mãe, marido e 2 filhos. Todas essas pessoas de baixa renda precisam comprar e informar o CPF para que eles tenham esse tipo de desconto para tudo que eu vou falar agora. Foi o que eu entendi. Então, se você é de baixa renda, fizer uma compra e não der o seu CPF, eles não têm como computar. E aí, eles nem sabem como vai ser esse cálculo ainda. Ó, um regulamento definirá o método de cálculo de devolução. Eles querem devolver, não sabem como vai ser feito, porém você tem que entregar o seu CPF com tudo que você comprou para que esse cálculo seja feito. Como vai ser feito? Não sei. Mas desde já o texto prevê que serviços ou bens com periodicidade mensal de consumo terão o valor devolvido concedido na conta, por exemplo, de energia elétrica, água e gás natural e esgoto. E aí as alíquotas vão de 100% do CBS e 20% do IBCS. E aí na compra de botijão, de gás canalizado, e aí água, luz elétrica, né? E aí tem algumas coisas aqui que dizem que, por lei específica, cada ente federativo, no caso União, Estado, Distrito Federal e municípios, poderão fixar um percentual maior, não menor, maior, incidindo somente sobre sua parcela no tributo e diferenciados em relação à renda familiar. Por isso que a compra e o cálculo tem que também estar junto com a renda familiar de toda a família. E aí, dentro da cesta básica, né, a alíquota vai ser zerada, segundo eles, além dos produtos típicos, que é isso que vocês estão vendo aqui, arroz, feijão, leite, manteiga. Mas eu achei engraçado que eles colocaram esses itens, realmente, itens normais, açúcar, arroz, sal, farinha, mandioca, mas aqui eles repetem também. Tem algumas coisas aqui, que é como se eles estivessem falando, olha, a alíquota vai ser zerada para esses aqui e a gente decidiu que para esses outros também vai ser zerado. Por exemplo, fórmula infantil, nem todo mundo tem filho e aí já é uma exceção das coisas básicas dentro da cesta básica, do básico da cesta básica. Beleza, achei que vale. Óleo de babaçu, nem sei porque isso é importante, mas beleza. Aí eles colocam pão francês, aveia, trigo, queijos, farinha. Gente, isso já está na cesta básica normal, não é uma coisa excepcional. O excepcional é essa fórmula infantil, esse óleo de babaçu, e tem aqui sim, fórmulas especiais para as pessoas com doenças inatas de metabolismo, né? Aí beleza. E aí vem frutas e ovos também, ó, haverá redução de 100% da alíquota do IBCS, do CBS para ovos, cocos, frutas refrigeradas, não produtos refrigerados, não refrigerantes, é isso que eu quero dizer, e frutas congeladas, sem adição de açúcar ou adoçantes, precisa ser natural. Se for o suco de saquinho, não pode, porque lembrando que as bebidas açucaradas, como refrigerantes e sucos de saquinho, vão ser tributados, né? Vão ter mais tributos. Legumes, hortaliças, o projeto deixa de fora os cogumelos e trufas,
mas isenta alcachofra, aspargos e alguns dos outros alimentos que são caros para a população em geral, e aí isso foi a justificativa da Fazenda. Aí tem mais. Aí, para redução de 60%, vai entrar alguns alimentos de consumo que nem todas as pessoas consomem, porque, no fim das contas, ainda assim é caro, mas terá uma redução de 60%, que é como, por exemplo, camarão, polvo, caranguejo. Isso está mais ligado às pessoas que vão com turismo na praia ou que moram na praia. Aí aqui está leite fermentado, bebidas compostas lácteas, mel e todos esses alimentos que vocês estão vendo aqui na tela, sucos naturais de frutas, olha aí, vai ter uma redução de 60%. Sem adição de açúcar, polpa, extrato, cereais e amendoins, vejam aí na tela direitinho. Aqui, os insumos de agrotóxicos também tiveram essa redução de 60%. Agrotóxicos, insumos agropecuários, fertilizantes, rações para animais, materiais de fertilização, vacinas veterinárias e outros materiais usados na agropecuária contarão com a redução de 60% dos tributos registrados para os que estão registrados no Ministério da Agricultura e da Pecuária. E aí o governo ficou puto com isso porque eles queriam colocar mais imposto para os agrotóxicos. E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Lógico que deveria, né? As pessoas deveriam consumir sem agrotóxico, que seria a melhor coisa do mundo. Óbvio que seria, mas não dá para produzir em grande escala sem o agrotóxico. E se eles colocarem mais tributo em cima do agrotóxico, o que ia acontecer? O alimento ia ficar mais caro, porque o produtor ia pagar mais caro pelo fertilizante. E aí aqui eu vou colocar mais ou menos essas falas todas que estão falando aqui, né? Para vocês ouvirem agora e ouvir então um pouquinho do que foi falado em relação à oposição. De 2024, que estabelece uma tributação mínima efetiva de 15% sobre os lucros das multinacionais. É o projeto de lei complementar número 68 de 2024. Começa a votação do texto que retorna do Senado Federal. Eu não queria utilizar o critério de efeito administrativo, mas a falta de velocidade está exigindo isso para essa votação. Queria fazer também um outro alerta. O que nós iremos votar é se nós aprovaremos o texto da Câmara, do deputado Reginaldo Silva e do grupo de trabalho, ou se Reginaldo Lopes, perdão, ou se nós, não aprovando o texto da Câmara, manteremos todo o texto do Senado. Não há meio termo. A matéria já tinha sido aprovada na Casa e foi aprovada no Senado com alterações. O seu retorno, só nos restam duas alternativas. Texto do nosso grupo de trabalho sobre a relatoria do deputado Reginaldo Lopes ou texto do Senado. Feitas essas considerações, eu ainda queria dar mais algumas. Nós não temos o texto ideal. Em nenhuma hipótese nós iremos atender a todas as demandas que o Brasil tem, muito mais ainda em cima de todas as divergências de interesses de grupos, espaços, estados, municípios e todas as situações do manicômio tributário que nós vivemos. Algumas situações, na reunião de líderes hoje, o deputado Reginaldo Lopes vai ter a oportunidade de falar, em algumas distorções que por acaso permaneçam, qualquer projeto de lei complementar será muito bem-vindo a este plenário e ao Congresso Nacional para que essas situações sejam corrigidas dentro do limite de tudo que foi acordado, votado e trabalhado durante todos esses anos. Peço mais uma vez a atenção de todos os parlamentares para a sensibilidade do momento, transcorrendo para a bancada de São Paulo, a bancada do Paraná, a bancada do Rio Grande do Sul, e nós só temos duas opções, ou o texto da Câmara ou o texto do Senado, porque a matéria vai à votação nesse momento. Projeto de lei complementar número 6824 do Poder Executivo, votação em turno único do substitutivo do Senado Federal ao projeto de lei complementar número 6824, que institui o imposto sobre bens e serviços IBS, a contribuição social sobre bens e serviços CBS e o imposto seletivo. Cria o comitê gestor do IBS e altera a legislação tributária. Há requerimentos sobre a mesa. Requerimento de retirada de pauta para encaminhar a favor do requerimento da deputada Júlia Zanata. Requerimento de retirada de pauta.
Você que nos acompanha aqui na rádio, na TV Câmara, também pela internet, muito boa tarde. Eu sou o Carlos Oliveira, a partir de agora faço essa transmissão aqui no plenário. E há um requerimento de retirada de pauta agora em relação ao projeto de regulamentação da reforma tributária, que já vai para a votação. A deputada Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, quem fala? Presidente, nobres colegas... Deputada Júlia Zanata e deputado Marcel Van Hatten. Posso começar, presidente? Nobres colegas deputados, eu entendo que... Bom, eu sempre me posicionei contra essa reforma tributária porque entendi que haveria um aumento da carga tributária para o povo brasileiro. E o resultado está aí, toda a imprensa está falando sobre isso. Agora, nós votamos um texto aqui na Câmara dos Deputados, foi para o Senado, algumas mudanças foram feitas, voltou para a Câmara. O meu entendimento, por que do meu pedido de retirada de pauta? No meu entendimento, vários deputados aqui conversando, ninguém sabe o que nós estamos votando. O certo seria votar item a item, porque alguns pontos lá no Senado foram despiorados, porque não tem como melhorar como um todo, porque a reforma, para mim, toda é uma tragédia tributária. Tem gente que fala aqui em manicômio tributário, mas vai continuar o manicômio tributário. Então, eu entendo que é um assunto muito sério, que vai afetar a vida do mais simples ao mais rico, do trabalhador, do empresário, e nós precisávamos de mais tempo para discutir isso. Não é possível que a gente ache que a democracia é o que acontece aqui, em que a gente discute as coisas muito pouco, que se debate muito pouco, e que muitos deputados sequer têm a chance de saber o que estão votando. Nós precisamos recuperar a nossa credibilidade, a credibilidade dessa casa, com mais previsibilidade nas pautas e com mais tempo para debater assuntos tão importantes que mudarão a vida de todos os brasileiros. Eu fico muito triste também de saber que o povo brasileiro pouco está se atentando ao que está acontecendo nesse momento sobre a reforma tributária, que, como eu disse e repito, impactará a vida de muitos, de todos os brasileiros, uns mais, outros menos. Porque esse assunto, a pauta econômica, o povo às vezes parece que não dá bola, só dá bola quando já está sentindo forte no bolso, como nós estamos sentindo agora, o dólar hoje a 6,20, isso tem impacto na vida do povo. Aumento da carga tributária, só aumenta, e o povo paga, e o poder de compra diminui. Esse é o motivo, peço aos colegas que votem pela retirada de pauta, mesmo aqueles que são a favor, para que a gente tenha a chance de discutir melhor. Ontem vi aqui até colegas de esquerda falando disso, que não houve tempo suficiente para debater essa matéria que impactará, repito, a vida de todo cidadão brasileiro. Obrigada. E não houve a retirada de pauta, tá? Foi pautado, como a gente já sabe, e agora eu vou colocar mais alguns aqui para falar, só para a gente ter outras pessoas para falarem da oposição, tá vendo? Só quem foi contra foi o PL e agora o Novo. A gente orienta sim a essa retirada de pauta. Aliás, eu acho realmente muito triste que a gente esteja aprovando de uma maneira tão passiva um projeto que é tão nocivo para essa nação. A gente está aqui falando de benefícios para um estado específico, um aumento abusivo que todo o Brasil vai pagar. E eu tô vendo todo mundo calmo, tranquilo, como se todo mundo tivesse a passeio. Eu não sei realmente o que está acontecendo aqui. Agora, um outro ponto, a gente está criando mais benefício, aumentando de 12% para 18% a questão do crédito presumido. E o pior de tudo, esta reforma está aumentando a tributação de serviço de saneamento básico, que, vamos lembrar, devia ser uma das prioridades desse país. Nós temos 100 milhões de pessoas com esse problema. Por isso é sim a retirada. Vergonha é aprovar desse jeito essa reforma. Viram como é preciso ler o texto? Porque aqui falaram só sobre os benefícios. Tá, mas e os malefícios? Quais são as outras coisas que foram aprovadas que a gente não sabe, que não foi falado? Porque não dá para colocar num texto de internet como esse.
teria que ouvir o debate deles na época ou pegar o texto completo. Enfim, galera, complicado. Vamos continuar aqui, só mais 2 ou mais 1. E o Lira, tranquilaço, né? O Lira aí, tá, quero nem saber. O que os deputados estão discutindo agora é esse pedido de retirada de pauta, né? Os líderes estão orientando sobre como votar, como devem votar suas bancadas em relação à retirada de pauta. Minoria orienta sim a retirada de pauta, presidente. E queria deixar o comentário aqui. Eu estou muito impressionado negativamente com tudo que esse plenário fez na questão tributária. Foi um atropelo atrás do outro, desde terminar com o teto de gasto, a criação do arcabouço fiscal, a reviravolta no CARF e agora a reforma tributária. Todas elas compradas pelo governo federal. É um absurdo o que estamos fazendo com o Brasil, impactos negativos. E, além do mais, não tem nenhum impacto no equilíbrio fiscal, que é o que o povo está pedindo. Nada de impacto. É só um prejuízo futuro garantido para todos os setores da economia. Meus amigos, vamos votar sim para retirar de pauta. Obrigado, presidente. Senhor presidente, é um absurdo que nós estejamos aqui, nesta casa, devolvendo ao povo brasileiro mais peso tributário. E pior, até o saneamento básico vai ter 17% de acréscimo. Aquilo que é sagrado de quem está vivendo embaixo do esgoto vai ter 17% de acréscimo. Nada nessa reforma tributária beneficia, porque vocês estão dando um carrinho pequeno de benefícios e uma carreta gigante de malefícios. Este é o maior engodo dessa casa. É uma vergonha nós chegarmos aqui, 45% dos deputados novos, e ter que votar algo que não teve uma comissão especial, que não houve uma discussão plena. Não! Foi só o governo Lula botar dinheiro na mão dos deputados que eles saíram votando. Votando que nem sabe. É sim a retirada de pauta. Inclusive, durante essas 9 horas aí de aprovação de um monte de coisa, teve um texto que foi inserido e a deputada pediu para que ela pudesse ler o texto antes de votar, porque eles iam votar uma coisa que eles não tinham na mão, que eles não sabiam ao que se referia. Aí o relator veio falar mais ou menos quais eram as propostas, leu lá, e eles simplesmente começaram a votar o texto. É assim que funciona a lei no Brasil. No caso, a aprovação das leis, né? 5 minutos para não sei o quê. Esse texto que eles acham que não interfere em nada, inclusive esse que eu falei era sobre questões ambientais. Então, assim, quando eles acham que tanto faz, nem eles leem, simplesmente votam e pronto. Então, é isso. Espero ter informado vocês um pouco mais. Um beijo, até a próxima e tchau.